Hoje você vai ouvir um conto sombrio sobre a carta de número 1 do tarô, o Mago. Era uma casa esquecida pelo tempo, enterrada entre árvores que não deixam de crescer, num vilarejo sem nome no interior de Portugal. Seu telhado rangia com o vento e as janelas mantinham a mesma poeira de décadas atrás. Foi ali que tudo começou. Ou melhor, foi ali que ele apareceu. Ninguém o viu chegar, ninguém sabia seu nome ou de onde apareceu. Mas quando o sino da capela tocou às 3 da manhã, sem que houvesse vento ou mãos humanas, os moradores sabiam que o que se aproximava não era deste mundo. E em sua chegada, ele carregava uma carta. Não era uma carta escrita, mas sim uma lâmina, a número 1 do tarô, o Mago. Ele era um homem alto, de olhos fundos e um chapéu que parecia fundir-se à própria noite. Em suas mãos, objetos antigos, um bastão, uma taça, uma espada e uma moeda, todos brilhando com um brilho pálido, como se estivessem absorvendo a luz em vez de reflexivo. Ele falava pouco, mas quando falava, sua voz parecia surgir de dentro da cabeça de quem o ouvia. E dizia sempre a mesma coisa. Tudo, o que existe, já existe dentro de mim. Na primeira semana nada aconteceu, mas na segunda, as crianças começaram a desaparecer e nos muros das casas, alguém, ou algo, começou a desenhar símbolos arcanos com sangue de animal. Sempre o mesmo símbolo, o número 1 em algarismo romano, cercado por uma serpente mordendo a própria cauda. O mago não vende truques, ele realiza desejos, a um preço. Um dos moradores, um ferreiro viúvo, pediu que sua esposa que morreu voltasse, e voltou. Mas com os olhos vazios, sem alma, e com uma sede insaciável por carne humana. A aldeia mergulhou em pânico, mas ninguém ousava enfrentar o estranho. Quando pretendia queimá-lo na fogueira da praça, ele apenas revelou, e com um gesto, transformou o fogo em sombras que devoraram todos os que estavam ali. O mago não era um homem, era a encarnação viva da manipulação, da ilusão, da criação. Ele representou o início, mas também o aviso. Quem mexe com forças ocultas jamais sai ileso. Com o tempo, o vilarejo sumiu dos mapas. E quem tentava se aproximar da região sentia uma presença forte, quase sufocante, como se o próprio ar estivesse saturado de medo dos velhos feitiços. Dizem que em noites de lua cheia, se você caminhar sem direção pela floresta e sussurrar Arcano 1, uma figura de olhos irá surgir, e ela lhe perguntará: o que você deseja? Cuidado com a resposta, porque o que o mago oferece jamais vem sem cobrança. Após o desaparecimento do ferreiro, cuja esposa morreu o devorou na noite seguinte ao seu retorno, uma atmosfera opressiva tomou conta da vila. O ar parecia mais denso e o tempo irregular. Relógios paravam, velas se acendiam sozinhas e portas trancadas se abriam para corredores que não existiam antes. Os moradores chegaram a ouvir vozes vindas do poço no centro da praça, e a água, antes límpida, escureceu como tinta. No fundo, boiava algo que se movia. Era como se o mago, agora alojado em uma casa que ninguém lembrava de ter sido construída, estava dobrando a realidade ao seu redor, brincando com as leis naturais, como se fossem fios de marionete. A vila já não pertence mais às pessoas. Pertencia a ele e à carta que carregava. Certa noite, uma jovem chamada Clara, movida pela perda do irmão mais novo, decidiu enfrentá-lo. Munida de proteção e protegida por um terço antigo da avó, ela bateu na porta do mago. Ele já estava esperando. A sala onde foi recebida não tinha paredes, apenas cortinas vermelhas que flutuavam mesmo sem vento. E no centro, uma mesa com o tarô aberto. Todas as cartas viradas para baixo, menos uma, a número 1. O mago a encarou com olhos que não piscavam. Quer respostas, menina? Ele disse. Tudo o que é já está aqui. Você só precisa saber como ver. E com um estalar de dedos, Clara foi lançada para fora do tempo. Ela acordou na mesma vila, mas em outro século. O lugar era próspero, cheio de vida, antes da chegada da instituição. Ali ela viu o início do ciclo. Um homem idêntico ao mago,
mas mais jovem, usando roupas de alquimista e falando sobre como canalizar o poder dos arcanos para moldar o destino. Ele era obcecado pelo controle absoluto da realidade. Tentou fundir magia e ciência, vida e morte, verdade e ilusão. O experimento deu errado. E ao invés de dominar os arcanos, ele se tornou um com eles. Clara percebe que o mago não era apenas um ser, era uma maldição, um conceito eterno encarnado, em carne. Sempre que alguém ousa pedir o impossível, ele surge. Um novo ciclo começa, e tudo recomeça do zero. Por isso, ele é o número 1. Ao voltar para seu tempo, Clara trazia nos olhos o reflexo do horror. Ela tentou alertar os poucos moradores que restavam, mas já era tarde. A carta havia se multiplicado. Crianças ficaram no chão, adultos haviam estampados em espelhos embaçados. O vilarejo não era mais uma vila, era um palco. Eó Mago, seu mestre de cerimônias eternas. Com cada desejo atendido, ele arrancava mais da alma de quem pedia. E quando nada mais restava, apenas risadas ecoavam nas paredes. Risadas que saíram da carta, agora com olhos que se moviam. Clara não dormia mais. Desde que voltou naquele tempo esquecido, ela ouvia sugestões todas as noites. Vozes falavam idiomas que ela não compreendia, mas cujo significado ela sentia. E o sentimento era claro: desespero. O tarô apareceu no quarto dela, o mesmo baralho da mesa do mago, espalhado no chão com as cartas viradas para baixo, exceto uma. Sempre ela. A número 1. Ó Mago. A cada amanhecer, Clara apagava o símbolo da parede de sua casa. Mas ao escurecer, ele reaparecia, desenhado em fuligem, como se os próprios tijolos estivessem tentando avisá-la ou ameaçá-la. O vilarejo estava se decompondo. A realidade ali não obedece mais às leis do mundo. Um homem andou em círculos durante 3 dias seguidos, e quando finalmente parou, seus pés foram enraizados no solo. Uma idosa chorava em frente a um espelho, porque sua imagem não a acompanhava mais. Determinada a encerrar o ciclo, Clara abandonou o antigo padre do vilarejo, um homem recluso que há anos se isolava nas montanhas. Ele a recebeu com os olhos fundos, mas ainda vivos. Quando ela chegou ao arcano 1, ele tremeu. Esse não é um homem, meninas, é um acaso. Ele existe sempre que alguém desafia o equilíbrio. Quando se pede algo que não pode ser dado, ele surge como resposta, mas o preço nunca é revelado. Clara disse que havia uma forma de bani-lo. Ó padre, hesitou. Então abri um baú de couro e mostrei um livro velho com capa de pele ressecada. Era um grimório de séculos passados, escrito por um monge cego que afirmava ter enfrentado o mago e sobrevivido. Em suas palavras havia apenas uma chance: negar o desejo antes que ele seja realizado. Recusar o pacto. Mas a recusa não era fácil, porque o mago sabia o que cada um queria, antes mesmo da própria pessoa saber. E ele oferece exatamente isso: amor para os solitários, cura para os doentes, vida para os que choravam os mortos. Resistir era quase impossível, e ao resistir, ele mudou. Ficava mais insistente, mais humano. Clara voltou para a vila decidida a enfrentá-lo. Pela primeira vez, entrou sozinho na casa onde ele se escondia. Estava tudo como da última vez, exceto por uma coisa: a mesa. Não havia mais baralho, apenas um espelho. E quando ela se olhou nele, não viu a si mesma. Viu o próprio mago, sorrindo com seus olhos. O chão da casa se abriu. Clara caiu em uma escuridão sem fim. Mas ao invés de dor, ela sentiu um calor reconfortante. Estava num limbo onde todos os que fizeram pactos feitos com o mago foram mantidos. Lá viu o ferreiro, sua esposa, o irmão desaparecido, mas todos tinham olhos em branco. Eram prisioneiros de seus próprios desejos. Ó mago, ela vê. Não punia. Ele mostrou. Mostrou o que o ser humano é capaz de fazer por aquilo que julga merecer. E então cobrava o preço. Clara entendeu. Ele não precisava matar. As pessoas se destruíram sozinhas. Ele apenas lhes dá as ferramentas. Ela acordou fora da casa com a carta número 1 colada ao peito. Desde então nunca mais falei.
mas sua história está reservada. E hoje há relatos semelhantes em diversos países. Vilas desaparecendo. Pessoas ganhando milagres a um preço invisível. E em cada caso alguém menciona um homem alto, com um baralho antigo. É uma carta sempre presente, a primeira, a origem de tudo. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios que arrepiam e segredos que não deveriam ser revelados, inscreva-se agora no canal Contos do Corvo. Aqui, cada clique abre uma nova porta para o desconhecido. Não olhe para trás, apenas aperte o botão e venha descobrir o que há nas sombras.